A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Essa é uma declaração que tem que ser verdade em nossas vidas. Quando declaramos que reconhecemos a soberania do Senhor em nossas vidas, que reconhecemos a sua grandeza, o mundo espiritual, ele trabalha a nosso favor. Pense muito antes de você declarar palavras, porque a palavra, ela torna as coisas, né? Ela traz à existência aquilo que não existe. Como Deus, ele criou o mundo, criou todas as coisas através de um comando, através da sua palavra. Amém? Hoje nós vamos. Você é preto, Semar. Pois é, cadê o milho? Cadê o milho? Você falar. Deixa eu pedir para a Nívia, fecha o áudio aí, por favor. Ô, desculpa. Fecha o áudio, amém? Tá bom. Tá bom, obrigada, minha linda. Oxe, mas meu áudio estava fechado. Está aberto, ainda está aberto. Amém, obrigada. Vamos começar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que ir de novo, amém. Vamos começar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? É motivo de alegria nós estarmos reunidos nesse momento, nesse tempo, para falar da palavra de Deus, para orarmos e chamar, né, a atenção do Senhor, porque Ele diz, clame a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu não sei como você se encontra hoje, como foi o seu dia, quais são as lutas que você tem vivido, mas eu sei de um Deus maravilhoso, um Deus, um Pai de amor, um Deus onde tudo e todas as coisas estão no controle de suas mãos. Ainda que você não entenda, apenas confie. O nosso trabalho é confiar, essa é a nossa parte. E Deus, Ele vai fazer o impossível na minha e na sua vida. Amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Declare, e que no mundo espiritual possa ecoar essa verdade, que você reconhece o senhorio do Senhor em sua vida. Aleluias, que você declara a grandeza do Senhor. Vamos orar para que Deus venha em nome de Jesus, falar conosco nesta noite, que Ele envie anjos, guerreiros ao nosso redor, que Ele proteja a nossa casa, a nossa família, e que esse tempo seja consagrado ao Senhor. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse momento, Pai, porque o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos reservou, Pai, em nome de Jesus, com uma audiência hoje, Pai, diante de Ti. Pai, nós queremos pedir que o Senhor verdadeiramente esteja conosco, Pai. Que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, que proteja os nossos bens. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Te pedimos, Pai, que o Senhor amarre o valente no mais profundo abismo, e tudo aquilo que se levanta contra a Sua palavra venha a ser lançado por terra. Que nessa noite, Pai, eu venha me diminuir para que o Senhor cresça, e que tão somente seja feita a Sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu já comecei a fazer essa declaração, que é um motivo de alegria, né? E ainda que você esteja fraco, triste, eu quero te dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se alegre no Senhor, em nome de Jesus. E deixa que o milagre é o Senhor quem fará, porque esse é o papel de Deus. Causas impossíveis a gente coloca nas mãos do Senhor. A palavra hoje que eu tenho para compartilhar
compartilhar com meus irmãos está no livro de Jonas, de um grande profeta do Antigo Testamento, onde nós já ouvimos falar, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva, e eu creio que Deus ele tem uma mensagem, né? Para que a gente venha se fortalecer e a gente venha entender o que Deus ele tem nos falado a nosso tempo. No capítulo 2, que fala sobre a oração de Jonas, a partir do versículo 7, que diz assim: Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, aleluias, e entrei a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluias. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém? Glória a Deus. Jonas foi um profeta selecionado para uma grande missão. Jonas teria que ir até a Nínive, uma cidade onde ele havia recebido o envio, para clamar contra aquela cidade. O Senhor havia dado uma ordenança para Jonas, mas em vez dele cumprir aquilo que foi ordenado para Deus, por Deus, ele resolveu, aleluia, ir para um outro lugar. Ele desceu até Jope e ali ele comprou a sua passagem, entrou num navio e foi num destino que não era o destino direcionado pelo Senhor. E quantas vezes nós tomamos decisão, aleluias, de nós achamos que aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, somos guiados pelo nosso coração e somos levados a uma grande tempestade. Foi o que aconteceu com Jonas. Só que o que me chama a atenção era que naquele barco, Jonas não estava sozinho. Havia uma tripulação, havia um comandante, havia marinheiros, havia cargas, havia muitas coisas ali naquele navio. E Jonas entrou num destino que não era dele. E como a palavra diz que ali uma grande tempestade se levantou. Hoje essa tempestade significa situações que nós temos vivido. Talvez você esteja vivendo nesse momento uma grande tribulação, onde você tem sentido muita angústia, situação que elas fogem do seu controle, como aquela tempestade. A palavra diz que ali havia homens, né? Homens que eles já estavam habituados a fazer grandes viagens. Mas quando esses homens, eles começam a se apavorar. Eram homens profissionais, homens que já estavam habituados. Nós percebemos na palavra que era algo sobrenatural que estava acontecendo, porque aqueles homens, eles estavam acostumados com tempestade. E a palavra diz que se levanta uma grande tempestade ao ponto daqueles homens verem que a qualquer momento aquele barco ele poderia se partir, ele poderia se despedaçar. E eles começam a se questionar o que estava acontecendo, porque estava acontecendo ali algo que era fora do habitual. Mesmo com quantas situações que eles já tinham enfrentado, ali era novo. Acredito eu que eles nunca tinham visto uma tempestade daquela forma, ao ponto deles se perguntarem o que está acontecendo. E eles começaram a indagar um ao outro, e eles descobriram que no meio daquela tripulação, havia uma pessoa que não estava ali. Enquanto eles estavam ali lutando para fazer com que o barco, aleluias, estivesse ali na direção, controlando, tentando ao mesmo tempo também, pegar aquelas velas, né, e direcionar, eles buscavam tudo aquilo que estava ao alcance dele, para que ali eles pudessem ter um equilíbrio, ter o controle daquele barco, mas a palavra diz que foi uma grande tempestade. E eles percebem que falta uma pessoa ali. E essa pessoa era Jonas, porque Jonas se encontrava no fundo daquele navio, no porão, e ele estava dormindo um sono profundo. Olha só, no meio de uma grande tempestade. Ele estava daquela forma. E aqueles homens começaram, né, a lançar sorte.
a falar uns com os outros, a procurar entender o que estava acontecendo, e cada um começou a falar, a declarar, e quando eles perceberam que Jonas, né, estava ali, na dele, eles disseram, não, o que está acontecendo? Declara para nós, quem é você? De onde você veio? Quem é o seu Deus? E Jonas começa a declarar que ele é servo do Deus Altíssimo, daquele que comanda, aleluias, o céu, a terra e o mar, que tem poder sobre todas as coisas, e declara também para aqueles homens que ele estava fugindo da presença do Senhor. Quando aqueles homens perceberam tamanha gravidade, que a vida deles estavam ali, expostas, que eles estavam naquele lugar, eles se apavoraram mais ainda. E ali Jonas fala com eles, olha só, o problema sou eu. Por causa de mim, Deus, o Todo-Poderoso, está fazendo com que essa tempestade se levante. Mas aqueles homens, eles começaram a lançar todo o seu suprimento fora, a lançar as mercadorias que estavam, porque era um navio onde eles faziam muito comércio, onde eles embarcavam muita mercadoria para chegar, né, suprimento para levar para outras cidades. Suprimento para levar a outra cidade. Pedir para fechar o áudio, por favor. Suprimento para que fosse chegar em outra cidade. E aí, o que acontece? Eles se desfizeram de todos aqueles suprimentos, e eles ficaram sem o suprimento necessário. Sem o suprimento necessário para o seu mantimento durante aquela viagem. Porque eles tinham, né? Eles precisavam se alimentar, eles precisavam de água, fora as outras mercadorias que eles levaram. Mas eles ali foram jogando fora, porque na mentalidade deles, o barco ia ficar mais leve, aleluias. E ali eles poderiam ainda ter o controle, mas eles perceberam que todas aquelas atitudes, atitude desesperadora, ainda causavam uma situação pior. O problema ele foi se agravando, porque eles jogaram seu suprimento fora. E aquela tempestade, ela não passava. Somos nós, hoje em dia, quando temos um problema que a gente não consegue resolver. Tomamos decisões, aleluia, desastrosas. Somos levados pelos nossos sentimentos. E aqueles homens, quando perceberam que aquilo não adiantava, Jonas disse, o problema sou eu. Me joguem para fora desse barco, aleluias. E aqueles homens, olha só o que me chamou a atenção. Aqueles homens, eles oraram ao Senhor, eles clamaram, e eles disseram, aleluias, eles falaram que esse Senhor, para que o Senhor não fizesse com que eles devessem aquele sangue daquele homem inocente. E ali eles lançaram. E eu observo que toda loucura, todo desequilíbrio de Jonas, ele começou a tomar atitudes, né, desesperadoras. Primeiro, ele vai para um destino onde ele não foi ordenado, e segundo, ele desce para o fundo daquele poço, a palavra diz que ele dormia, e nós percebemos ali um comportamento de um homem servo de Deus, que estava ali apostata, estava frio espiritualmente. Deus ele tem nos chamado a atenção nesse tempo, para que a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, que somos templo e habitação de Espírito Santo, venhamos despertar nesse momento. O inimigo de nossas almas, ele tem tomado território, e o servo do Senhor, ele tem fugido, ele tem feito como Jonas. Jonas havia fugido do seu chamado. Eu quero te dizer que se você estiver longe do seu chamado, nada vai dar certo. E além de você colocar a sua vida em risco, você vai colocar todos em torno ao seu redor. E seu suprimento vão ser jogados fora. Nós não vamos dar certo fora da presença do Senhor. Cada um de nós temos um chamado.
Talvez você ainda não saiba qual é o seu chamado. Talvez você esteja como Jonas também. Você sabe qual é o seu chamado, mas você tem criado tantas desculpas porque você tem problemas particulares, aleluia, porque a tempestade tem se levantado. E você sempre diz, não, Deus sabe, o nome disso é desculpa, é se isentar da culpa, não assumir o seu papel. E Deus está nos chamando hoje para que a gente venha despertar. Eu comecei essa palavra fazendo a oração que Jonas fez, depois dele ser lançado, e depois das águas começarem a submergir, né, a afundar, e ele começou a afundar. Quando ele diz, quando desfalecia em mim, aleluias, a minha alma, lembrei-me do Senhor. E veja que nós, seres humanos, só lembramos do Senhor quando estamos verdadeiramente no fundo do poço. O fundo do poço de Jonas era o fundo daquele navio, aleluias, onde ele estava ali dormindo, aquele sono de morte espiritual, fugindo do seu chamado, indo para um lugar onde Deus não havia determinado. Mas Deus, quando faz com que aquela tempestade ela venha de uma forma mais violenta, e Jonas ali é lançado nas águas. Eu quero te dizer, talvez você esteja passando por uma tempestade. Hoje mesmo eu falei, Pai, e eu sorri porque, gente, entenda, quanto maior a luta, maior a vitória. E o que o inimigo das nossas almas ele quer fazer com que você saia do centro da vontade de Deus. E ele conseguiu isso com Jonas, porque ele mexeu, aleluia, no seu emocional. E Jonas deixou uma questão pessoal. Não é fácil, não é ser insensível, desculpe. Jonas tinha os seus problemas. Ele tinha questões que ele ainda não tinha resolvido, mas eu quero te dizer que Deus, ele vai nos pegar, ele vai nos colocar no meio do furacão, do nosso problema. Mas sabe para quê? Não porque Deus quer que você sofra, é porque ele quer forjar nosso caráter, aleluia. É porque ele quer, naquele lugar da vergonha, ele quer te dar dupla honra. Onde foi a sua dor, o poder dele vai se aperfeiçoar. Ele vai dar força, ele vai fazer com que sejamos mais que vencedores estando em Cristo Jesus. E sabe por que Jonas não estava tendo sucesso? Porque ele não estava em Cristo. Não estar em Cristo é estar em desobediência, em rebeldia com a palavra. E Jonas foi rebelde. E quem foi rebelde? Quem causou a queda do homem? Satanás. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, estamos sendo rebeldes. Talvez você diga, não, irmã, esse é o pecado. Muitas vezes nós nos encontramos nesse pecado, no pecado que fez com que Satanás fosse lançado do céu, fosse lançado fora da presença de Deus. Porque todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, o pecado vem, nos encobre, e Deus, ele não nos enxerga. O que faz Deus nos enxergar, ele não enxerga a nossa face, o nosso corpo. Aleluia, ele enxerga o sangue do filho dele que foi vertido naquela cruz. E aqueles que estão debaixo dessa autoridade, debaixo desse sangue, estão guardados, aleluia, pelas asas do Onipotente, que é o nosso Senhor. Deus está chamando a nossa atenção para que verdadeiramente nós, filhos de Deus, servos de Deus, servo é aquele que serve, que reconhece o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Que a gente venha estar posicionado. Não é fácil. O inimigo ele tem usado muitas situações, mas eu quero te dizer que ele quer trazer a distração. Ele quer que você saia. Aleluias. Ele quer que você saia do centro da vontade de Deus, ele quer que você se distraia com os seus problemas pessoais, ele quer te esbagaçar emocionalmente, ele quer fazer com que você fique desequilibrado. Eu quero te dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E a noite é trevas, a noite é muito difícil, à noite a gente não consegue ter uma visão clara. Aleluias. Mas o dia vem trazendo a luz e vai dissipando todas as trevas. E a gente consegue enxergar.
aquilo que a gente não enxergava na escuridão. Porque o Senhor, Ele nos libertou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu quero pedir, por favor, feche o áudio. Tem um áudio aberto aí, eu estou ouvindo uma coisinha, viu? Por favor. Tem um áudio amado aberto. Deixa eu ver. Seu áudio está aberto. Então, à noite, a gente não consegue enxergar um caminho, a gente não consegue enxergar uma forma de resolvermos problemas. Por quê? Estamos deixando a nossa emoção nos dirigir. E nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia. E quando é que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo? Quando confiamos no Senhor. Quando entregamos a nossa vida e o nosso caminho ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, aleluia, e o mais Ele fará. Confia nele. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, independente da luta que estejamos passando, que a gente confie nele. Porque confiar, quando você confia em alguém, você se entrega. Você abre a porta da sua casa para um desconhecido? Não. Você entrega a chave da sua casa para um desconhecido? Não. Então, Deus, Ele quer que a gente o conheça. Em João 8, versículo 32, Ele faz esse convite. Conhecereis a verdade. Ele está nos dizendo, e essa verdade vos libertará. Ele está te dizendo que quando a gente o conhece, que tudo aquilo que era prisão espiritual, sentimental, né? Eu não sei qual é o problema que você tem passado, uma prisão financeira, mas tudo parte do espiritual. É assim que começam todas as coisas, e as cadeias, elas vão crescendo, elas vão aumentando. E Jesus está falando para mim e para você, aleluia, para aqueles que não entregaram, que ainda não conhecem o Senhor. Às vezes nós dissemos assim, eu vou deixar passar um tempo, eu não vou ser, eu ouvi até isso esses dias, eu não vou ser, porque verdadeiramente eu já pensei dessa forma. Não, eu não vou entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu não vou me batizar porque eu não quero ser como outras pessoas que entregam a vida a Jesus e aí elas começam a fazer coisas erradas. Eu quero te dizer, irmãos e irmãs, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você ficar esperando sentir alguma coisa, você vai morrer ali, você não vai sentir nada. Primeiro, aleluia, é assim que funciona. Você entrega a sua vida ao Senhor, e o Espírito Santo, você diz, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu caminho. Aleluia. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. E aí o Espírito Santo, ele começa a te guiar. Ele começa a te mostrar o caminho e ele começa a te sinalizar. Você pode até trilhar alguns caminhos e o Espírito Santo começa, sabe, a acender aquela luzinha e dizer, não, não vai por aí, não, vai por aqui. Não, não faz assim, porque se você fizer assim, você vai dar errado. Então, ele começa a te direcionar, a te mostrar a direção, a te mostrar o caminho. Gente, é tão tremendo quando eu preciso tomar uma atitude, eu oro. Porque o que significa a oração? A oração significa você falar com Deus. E como você tem a resposta da oração? A oração significa você falar com Deus e a resposta está na palavra de Deus, que é a Bíblia. O livro que o Senhor deixou para que a gente pudesse ser direcionado. Mas existem pessoas que apenas têm um rito em casa, né, religioso, né? O Senhor diz que, Oséias 4:6, que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa a Bíblia aberta no estante, sei lá, em um lugar que seja visível, e acha que ali a palavra está lendo sozinha. É mentira do inimigo. Ele quer fazer com que você perca tempo, que você seja boba. A Bíblia é para ficar assim, ó, e você abrir e você ouvir aquilo que Deus, ele quer falar com você. Mas se você não lê a palavra, como você vai ouvir a resposta do Senhor? Você ora, pede uma resposta e ele vai lhe dar. Mas você vai ter que aqui, ó, é a voz de Deus, a palavra. Não sou eu que estou inventando isso, está escrito aqui, ó. É por esse livro. Esse livro é a bússola que vai nos direcionar, que vai te dar o caminho para você resolver
tudo aquilo que você precisa. Cada versículo, cada passagem bíblica, ela tem um direcionamento para cada situação que a gente esteja passando na vida. Aqui, a Bíblia, os homens, os profetas, esses personagens que aqui estão, eles nos deixam exemplo que eles tomaram certas atitudes, aquilo que deram errado e aquilo que eles acertaram. E Deus nos deixa como exemplo. Jonas, ele foi um homem que ele recebeu um direcionamento de Deus. E Jonas não era qualquer profeta. Jonas recebeu um direcionamento de Deus e ele foi justamente para um lugar contrário, distante do propósito da sua vida, do seu chamado. E quando você estiver longe do seu chamado, você vai estar cada vez mais distante de Deus e nada na sua vida vai passar a dar certo. Você vai ficar com aquele ioiô, né? Você vai ficar com a sua vida presa no mundo espiritual. Sabe que existem certas coisas em nossas vidas, situações que vêm ainda sem ser transformadas, e você pergunta, meu Deus, tem pessoas que têm causa na justiça de 20, 30 anos, situações, um exemplo, que não consegue se resolver e não entende, porque existe algo, existe uma habilitação no mundo espiritual, e a gente precisa descobrir o que é que está fazendo com que coisas nossas sejam retidas, porque a palavra de Deus é clara quando o Senhor nos diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Ele está dizendo, querida e querido, está liberado. Eu já fiz, já aconteceu. Quando eu entreguei o meu filho naquela cruz, ele morreu por vocês. Em nome de Jesus, o pecado que estava sobre nós, o pecado, a acusação, ele levou, ele rasgou o escrito de dívida. E você precisa se apropriar dessa palavra. Mas Satanás, ele quer trazer confusão na sua mente, ele quer trabalhar no seu emocional, ele quer te esbagaçar para que você não entenda. Para que você não entenda a palavra e você não possa vivê-la. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto, que não haja mantimento, né? Em nome de Jesus, você precisa acreditar que Deus, ele está cuidando de você e que nada sai do controle das mãos poderosas do Senhor e que maior é o Senhor que está conosco do que com quem está contra nós. Sabe qual era o problema de Jonas? Aquele povo de Nínive era um povo que era inimigo, os assírios. E sabe o que aqueles homens fizeram? Eles mataram seus pais. E Jonas não queria ir naquela cidade. Mas sabe por quê? Olha só, Deus disse para Jonas clamar contra aquela cidade. Mas Jonas conhecia o Senhor. E ele sabia que Deus era misericordioso. E o medo de Jonas era que Deus perdoasse aquele povo. A palavra diz em Jonas, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda, olha a pregação de Jonas, 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída, será arruinada. Olha só a pregação do profeta. Mas sabe quando é que Jonas foi fazer aquilo que foi determinado? Quando ele desceu às profundezas. Vocês sabiam que Jonas, ele morreu? Existe alguma possibilidade humana de um ser humano ficar dentro de um ventre de peixe por 3 dias e 3 noites? Não. A palavra, ele diz que ele sentiu que ele desfalecia. E ele disse, aleluia, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até o fundamento dos montes. A terra me encerrou, aleluia, para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Ele está dizendo que literalmente ele desceu ao inferno, que ele foi aprisionado por ferrolhos. Mas ele orou. Quando ele orou, quando ele ainda tinha
Quando ele estava descendo, que ele sentiu que a alma dele estava desfalecendo, ele orou e ele clamou ao Senhor. E ele passou esse período dentro do ventre do peixe. E a palavra diz que Deus ele deu ordem àquele peixe para que vomitasse Jonas. E olha onde foi que Jonas foi vomitado. Ele foi vomitado em Nínive, onde Deus havia determinado que ele fosse. Será que foi alguma coincidência? Não. E Jonas, de repente, a palavra diz que Jonas se levanta. E se levantou Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Depois de toda aquela situação que ele passou, depois de colocar a vida de pessoas em risco, de fazer com que eles perdessem todos os seus bens, todo o suprimento, depois dele descer até o inferno, ele reconheceu. E ele foi orar. Agora, já parou para pensar que Jonas não fez isso antes? Ele foi até o fundo do poço, até o fundo do navio, do porão. Quando aqueles homens chamaram Jonas, que Jonas declarou que ele era, por que Jonas não orou ao Senhor? Por que ele não pediu perdão ao Senhor? A palavra diz que foram aqueles homens que não professavam a mesma fé de Jonas, aleluia, eles que oraram, eles que clamaram a Deus, e a palavra ainda diz que eles ofereceram sacrifício. Sabe o que eu entendo com isso? Que ainda que haja uma maldição, Deus ele transforma em bênção, porque mesmo Jonas sendo rebelde, aleluias, Deus pôde alcançar aquelas pessoas. E a palavra diz que aqueles homens fizeram sacrifício ao Deus vivo. Talvez você ainda não tenha feito o sacrifício agradável ao Senhor. E Deus ele tem me falado sobre isso. Nós queremos coisas magníficas, queremos viver o impossível do Senhor. Mas o que é que nós temos oferecido ao Senhor? O que é que você tem colocado como sacrifício diante do altar do Senhor? Porque Jonas ele não sacrificou a sua vontade. Ele estava pensando na sua dor, mas não era que Deus ele queria ser malvado com Jonas, não, porque Deus é um Deus de amor. Deus ele nos coloca de frente com uma situação para a gente ser curado. E Jonas não entendeu. Quando o Senhor, aleluias, mandou Jonas pregar para aquele povo miserável, sanguinário, Deus ele estava querendo, aleluia, que Jonas conhecesse o seu amor e a sua misericórdia ainda mais profunda. E saber que Deus, ele perdoa pecados. Que Deus, ele quer que você se arrependa. E arrependimento é você deixar as práticas do passado, as práticas pecaminosas, porque o pecado, a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Se nós continuarmos no pecado, vai vir morte, começa com morte espiritual até uma morte física, como começou com Jonas. Em nome de Jesus. E ele está nos dizendo para que a gente deixe os nossos pecados. O pecado de Jonas foi a rebeldia, a desobediência à palavra de Deus e ser guiado pela sua vontade, pelo seu achismo, pelo seu sentimento. E olha só o estrago que aconteceu. Mas a palavra diz que aquele povo, que era considerado como sanguinário, miserável, sabe o que foi que eles fizeram? Eles tomaram uma atitude espiritual. A palavra diz que o rei e todo aquele povo jejuaram, até os animais. E dali eles chamaram a atenção do Senhor. E Deus, em suas infinitas misericórdias, aleluias, perdoou aquele povo e decidiu, aleluias, não destruir mais aquela nação. Eu quero te dizer em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, mas Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus, ele trouxe uma reversão de sentença. Deus mesmo sentenciou aquele povo e ele mesmo deu a reversão por causa de um coração arrependido. Deus está chamando a minha e a sua atenção nessa noite, para que a gente venha se arrepender, para que a gente se coloque na posição de servo, para que a gente esteja no centro, aleluia, da vontade de Deus, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque Deus, ele quer nos curar
de dores que nos aprisionam, que impede que a gente venha caminhar. Deus, ele me ministrou profundamente nessa passagem de Jonas, quando ele falou das misericórdias. Muitas vezes nós passamos por situações, somos ofendidos, somos humilhados, ultrajados, e a gente quer fazer como Jonas. A gente mesmo quer sentenciar. Mas a palavra diz que o justo juiz é o Senhor. E não tem ninguém mais sábio que possa julgar do que o Senhor. E ai daqueles, aleluias, que caem na mão do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos. E você esquece de fazer aquilo que você deveria ter feito antes de tomar decisões desastrosas. Orar, falar com Deus, apresentar, não vos turbe vosso coração por nada, aleluias. Antes mesmo apresente diante de mim, com oração e súplica. Ele está dizendo, olha, não se desespere, não ande ansioso. Ansiedade quer dizer que você não tem certeza, que você está tubiando, você está em dúvida. E ele está dizendo antes mesmo, apresente diante de mim com oração e súplica. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho suportado essa luta. Pai, chama de Pai. Pai, eu preciso de Ti. Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, entra nessa situação. Senhor, o Senhor é o justo juiz. E a palavra diz que o Senhor, aleluia, ele não tem o culpado por inocente. Mas é necessário que a gente confie, que a gente obedeça a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. E Deus, ele vai nos guiar, o Espírito Santo, ele vai pegar em nossas mãos e ele vai te dizer, vai por aqui, faz isso. Eu estava buscando uma resposta do Senhor e é incrível que você se posiciona para que Deus fale algo e Deus começa a descortinar o mundo espiritual. E ele te começa a fazer com que você mergulhe em águas profundas e começa a mostrar situações que você nem pediu a ele que mostrasse. A palavra de Deus nos diz a Daniel que Deus, ele revela o profundo e o escondido. E Deus, ele vai revelar. Ele vai revelar onde está a sua dor, aquilo que tem impedido de você viver o milagre de Deus, o que é que está retido no mundo espiritual, qual é a atitude sua que está trazendo essas prisões, que está impedindo que a bênção de Deus venha para a sua vida, qual é o sentimento, aleluia, que está dentro de você, que está impedindo que você tome posse, qual é a cegueira espiritual. Ele vai arrancar todas as escamas dos nossos olhos, aleluias. Ele vai hoje visitar a sua mente e o seu coração e vai ajustar seu sentimento e vai te alinhar no propósito dele, mas é necessário uma entrega, é necessário confiar, entregar os nossos caminhos, a direção da nossa vida a Deus. Não espere você sentir algo para entregar, deixa que é o Espírito Santo quem vai te convencer. Mas Deus, ele não é invasor, ele disse, olha, eu estou às portas, ele quer dizer que é agora. Eu estou às portas e bato. Se você abrir essa porta que é o seu coração, eu vou entrar, vou ceiar contigo e vou fazer novas todas as coisas, eu vou transformar o ambiente, eu vou tirar, aleluia, o espírito de morte, eu vou trazer vida e vida em abundância, eu vou visitar, aleluia, cada área da sua vida, a sua vida sentimental, aleluia, a sua vida familiar, a sua vida profissional, ministerial, financeira, sabe? Quando ali as pessoas que estavam numa cidade que era bem situada, só que aquela cidade, ela tinha águas amargas. E a água é um elemento fundamental, aleluia, para a vida. O Senhor Jesus é essa água da vida. E aquelas águas estavam amargas, o que significa que as pessoas, aleluia, estavam distantes do Senhor. E por isso aquelas águas estavam amargas. E o profeta Eliseu, ele descobriu, aleluia, onde era a raiz do problema, porque aquele povo estava em idolatria, estava em pecado. Naquele lugar, em Bânias, o Senhor me levou até aquele lugar. Eu fui naquela nascente. Ali, crianças, elas eram oferecidas como sacrifício. Elas eram queimadas e era muito sangue derramado na nascente.
Era muita idolatria. Salomão foi um desses homens que fizeram esse tipo de que fez esse tipo de sacrifício. E ali era muito sangue, e as águas daquela cidade haviam uma maldição. Mas eu quero te dizer que hoje, Deus ele vai colocar, aleluia, o sal no manancial, na nascente, onde vai trazer cura e libertação. Eu não sei qual é a área que Satanás tem te aprisionado, mas esse sal hoje, creia, é colocado e Deus vai trazer à luz tudo o que está em oculto. Ele vai trazer sentimentos que estão te aprisionando, que estão impedindo que você avance, que você se aproprie da promessa da vida abundante, porque nós que entregamos a nossa vida a Cristo, vamos passar por luta. O Senhor já nos advertiu, olha, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Muitas vezes você diz, irmã, como é que eu estou aqui passando por tanta dor, tanta aflição e eu vou me animar? Ele está, sabe o que ele, aleluias, quando ele disse anime, ele está dizendo se esforce. Aleluias. Se esforce. Se esforce, você vai vencer estando em mim. Quando o Senhor fala essa palavra, aleluia, é muito profundo. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Quando Cristo está à frente da nossa batalha, quando entregamos a nossa, aleluias, a nossa vida ao Senhor, Ele tem o controle, é Ele que vai guerrear a minha e as suas guerras. Ele disse a Josafá, nessa peleja não terás que pelejar. Tomai posição. Ele está dizendo para mim e para você, esteja na posição e deixa comigo, que sou eu quem vou agir. E muitas vezes a gente é tomado por esse sentimento e a gente fica desesperado. A gente é tomado por um sentimento, um desequilíbrio emocional. É isso que Satanás ele quer fazer. Ele quer te distrair, ele quer te tirar do foco. Ele quer fazer com que você olhe para o problema, para a situação. Jonas olhou no fundo dele a dor que ele sentia pelo aquele povo ter assassinado os seus pais. E Deus estava dizendo, olha, aleluias, o seu chamado é maior do que a sua dor, aleluia, do que o seu problema pessoal. Quando você estiver no centro da minha vontade, eu vou interferir em tudo aquilo que tem vindo contra você. Tome a posição. E Deus queria que ele tivesse ali, naquele campo de batalha, mas para que ele vencesse aquela dor e que ele conhecesse, aleluias, o amor e as misericórdias do Senhor, que é infinita e inesgotáveis. Entrega nas mãos do Senhor. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, aleluia, se você está sendo injustiçado, Deus ele tem visto. Porque a palavra de Deus ele diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que contenderem contra o servo do Deus vivo. Se você é servo, você tem um lugar especial. Imagine o servo do rei. Olha a moral que ele tem. Ele pode chegar até o seu Senhor e fazer as suas queixas e clamar. E nós temos esse acesso através de Cristo, porque o véu foi rasgado. Antes era necessário que o sacerdote fosse, mas ele enviou o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E ele interfere por mim e por você. A palavra diz que o Espírito Santo, aleluias, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que quer dizer isso? Algo inimaginável, que a gente não consegue exprimir, que a gente não consegue dar exemplo, porque nós não sabemos orar. Mas ele pega a nossa oração e ali ele codifica e manda para o Pai. Então, clame ao Senhor. Jeremias 33, 3. O Senhor diz, a Bíblia toda tem um direcionamento para que a gente venha, ter sabedoria para resolver nossa situação. Em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude, ore ao Senhor. Se você está com a mente atribulada, ore ao Senhor. Antes mesmo de entrar, hoje eu passei por muitas lutas, mas eu firme. E eu comecei a sentir uma dor de cabeça tamanha. Algo opressor, que a minha mente, a mente, estava ardendo. Sabe, quando você toma, até você toma analgésico, toma comprimido, não, é uma opressão espiritual. E eu comecei a louvar, e eu disse, Senhor,
eu creio e eu determino que ainda eu vou estar falando da sua palavra, sendo usada como instrumento do Senhor. E eu serei curado. Eu quero dizer para vocês que, a partir do momento que eu entrei aqui, em primeiro lugar, quando eu declarei que eu estaria ali exercendo o meu chamado, que Deus ele ia entrar em providência. E Deus entrou. E a opressão, sabe quando você fica, sua mente fica trabalhando naquela mesma coisa, porque o diabo ele quer fazer isso. Ele quer te tirar do foco, ele quer te distrair, ele quer que você fique desesperado, como Jonas ficou. E em vez de você ir até Jesus, de obedecê-lo, você foge. E você tem um comportamento de Satanás, rebeldia, desobediência. Esse é um pecado, o pecado de Satanás. Todas as vezes que estamos desobedecendo ao Senhor, nós estamos sendo igual a Satanás. Foi isso que fez com que ele foi rebelde, ele fosse lançado por terra. Mas que hoje nós venhamos ter o sentimento que havia em Cristo Jesus, de amor e de misericórdia. Sabe, o Senhor, quando estava naquela cruz, que havia dois ladrões, dois homens que estavam ali, porque eles estavam sendo castigados pela lei do homem, e o Senhor Jesus, inocente naquele lugar. Mas quando aquele homem vê e ele reconhece o Senhor, e ele diz, Senhor, quando estiver lá, sabe, na sua moradia, lembra de mim. E ele diz, e o Senhor diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Porque aquele homem reconheceu que o Senhor, limpo, puro, nele não havia nenhum pecado. E aquele homem, no último momento, ele recebeu a salvação da sua alma. Deus, ele quer salvar a minha e a sua alma. Muitos têm andado desesperados, loucos, tomando atitudes errôneas, se afastando, que geram morte. Começa pela morte espiritual até uma morte física, porque Satanás, ele cria o laço, ele vai dando corda para ele puxar, e você achar que está tudo bem, sabe? Existem pessoas que falam assim, quando eu não servia a Deus, parece que tudo era melhor. Está repreendido em nome de Jesus. Eu ganhava dinheiro, acontecia tudo. Não, é porque você não enxergava, é porque você achava que o ruim era bom. Mas quando a gente está, aleluia, com Deus, nós temos que ter uma vida reta. Outras pessoas podem dar certo, mas a gente não vai dar. Somente no centro da vontade de Deus. Nós temos que ter o caráter de Cristo Jesus. Não aceite migalhas. Não venda, aleluias, a sua bênção por um prato de lentilha. Deus, ele quer nos encher da sua presença. Ele quer fazer com que a gente conheça, aleluias, o seu amor e a sua misericórdia. E a gente exale o bom perfume de Cristo. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, me tratando também, falando do amor e da misericórdia dele. E quem dá a sentença, quem julga é ele. Sabe por quê? Porque ele é o justo juiz. E sabe o que é ser justo? Aleluias. É dar aquilo a cada um que é merecido. O Senhor me ministrou profundamente. Eu sou justo, eu vou dar a cada um aquilo que ele merece. Então, saiba que tudo aquilo que nós semeamos vai chegar ao tempo da colheita. Eclesiastes 3, a palavra de Deus nos diz: há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus também falou forte comigo nessa palavra, dizendo: tudo tem um tempo para começar e para terminar. São ciclos que passamos em nossas vidas. Já percebeu que tem época que a gente passa por muitas lutas? Mas você vê que logo depois de toda essa tribulação, Deus, aleluias, ele te dá uma vitória. Que quando você toma posse dessa vitória, você não consegue mais lembrar do tempo do choro, do tempo da dor. É por isso que o choro ele pode durar uma noite, ele tem um tempo determinado. Mas amanhã vem a alegria, vem a luz que vai dissipando todas as trevas. Eu quero te dizer que a luz de Cristo hoje, ela entra no seu lar. Ela entra nessa área da sua vida que está amarga, que está em trevas, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde. Deus, ele está quebrando cadeias, ele está quebrando prisões, ele está ajustando as suas emoções hoje. Porque Deus, ele quer nos colocar no centro da sua vontade. Olha como é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita
e agradável. Amém? Vamos orar essa palavra e que o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa continuar, em nome de Jesus, nos ministrando. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, aleluias, por essa palavra que nos traz vida, que nos traz cura, que nos traz libertação. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, onde houver um cativeiro emocional, que o Senhor possa agora quebrar todas as correntes. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero denunciar que toda obra maligna, toda opressão de Satanás agora caia por terra. Pessoas que têm sentido dor de cabeça, essa opressão, onde o inimigo tem trazido problema, tribulação na mente, eu denuncio na autoridade do nome de Jesus. E declaro que maior é o Senhor que está conosco do que quem está no mundo. E que agindo o Senhor, nada nem ninguém poderá impedir. Meu Pai, eu te peço que o Senhor visite, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão encarcerados por um espírito de enfermidade. Visita, Senhor Deus, agora com poder, do alto da cabeça à planta dos pés, a corrente sanguínea, os ossos e os órgãos, vai soprando seu hálito de vida, vai fazendo uma transfusão, colocando do céu, meu Pai, essa medicação. Meu Pai, vai trazendo vida. Oh, Pai, só o Senhor tem o poder, meu Pai, de dar vida àquele que está morto. O Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Isaías 43, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores físicas e espirituais, que pelas suas machucaduras e pisaduras nós somos curados e sarados. Deus, nós nos apropriamos dessa palavra, que aqueles que estavam enfermos agora recebam a cura em nome de Jesus, que aqueles que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, precisando de um milagre, que o Senhor venha reverter sentença. Toda a sentença de morte agora venha ser revertida, como o Senhor fez ali naquela nação. Faz com o teu povo que está aqui unido na mesma fé, crendo, Pai, no Senhor, porque o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus, e nós queremos ver a sua glória na nossa vida sentimental, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão tristes, que estão sendo desprezados, que estão passando por problemas no seu relacionamento, que estão separados, onde, meu Pai, em nome de Jesus, os maridos saíram, que o Senhor agora, meu Pai, visite cada um deles, que coloque o teu amor, Pai, em nome de Jesus, que tire toda a cegueira espiritual, porque o primeiro ministério que o Senhor nos deu foi a família, que toda essa opressão de Satanás venha ser lançado por terra. Meu Pai, também eu te peço daqueles que precisam de uma provisão. Pai, tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e nós clamamos a esse Deus vivo, capaz de quebrar a sentença, reverter sentença. Mostra-nos a tua glória nessa noite, Pai. Glorifica o teu santo nome, traz a provisão do norte, do sul, do leste ao oeste. Visita documentos, tudo aquilo que estava retido caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, coloca o sal, Pai, na nascente desse problema. Meu Deus, em nome de Jesus, envia o justo juiz, o Senhor, com o seu martelo que esmiuça a penha e faz justiça, dá um decreto ao nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos essa noite por justiça e nós queremos conhecer a sua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, porque elas são infinitas e inesgotáveis. E toda vez que nós nos arrependemos, deixamos a prática do pecado e nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega, se aproxima de nós. E hoje nós queremos deixar aqui, Pai, no teu altar, em nome de Jesus, todo o pecado, todas as práticas errôneas, nós queremos nos despir de todo o pecado e queremos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz o sobrenatural, que as suas filhas possam testemunhar essa noite de glória. Visita, meu Pai, o lar, vai tirando todo espírito de contenda, toda a confusão, maldição hereditária agora por terra, situações onde pessoas têm sido abusadas, em nome de Jesus, pessoas que foram violentadas, e guarda essa dor, essa mágoa, meu Pai, em nome de Jesus, quebra todo o cativeiro nessa noite, Pai, e glorifica o teu santo nome. Meu Pai, eu te apresento diante do teu altar todos os pedidos que foram colocados nesse grupo. Eu clamo ao Senhor por cada pedido de cura, de libertação, de transformação. Nós clamamos pelo sobrenatural e te pedimos, Pai,
Faz a tua obra, Pai. Completa os teus propósitos. Nos ensina a estar no centro da tua vontade, a viver o sobrenatural, a andar sobre as águas, a olhar para o consumador da nossa fé, que é o Senhor. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus também, Pai, pelos que estão aprisionados no vício do álcool, da droga, da prostituição. Liberta, tira desse tremendal de lama e transporta do reino das trevas para o reino do teu amor, o reino da tua luz. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus também por essa nação. Destrona principado, potestade, dominadores. Abre o entendimento do teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, que a nossa nação seja dirigida pelo Senhor, que a tua palavra nos garante que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, que os dedos de cada um dos seus filhos e filhas do povo brasileiro venham a ser consagrado, que ao chegar, meu Pai, nesse momento de votação, que eles venham ter consciência, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos diz que a nossa queixa daquilo que nós escolhemos, em nome de Jesus, a palavra nos diz de que se queixa o homem, de suas próprias escolhas, daquilo que nós escolhemos. Então, que o Senhor tenha misericórdia, nos dê uma mente curada, uma mente sarada. Pai, nós oramos também por Israel, em nome de Jesus, que o Senhor pediu. O Senhor disse que nós deveríamos orar por Israel. Envia miríades e miríades de anjos ao céu de Israel. Protege, livra de todo ataque, Pai, espiritual e ataque militar. Livra, Deus, em nome de Jesus, e liberta aqueles que estão cegos, Pai, que não te conhecem, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para os seus, e os seus te rejeitaram. Mas eu creio, Pai, que tudo está no controle de suas mãos poderosas, e que ainda há tempo, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Recebe a nossa vida, recebe a nossa alma, recebe, Pai, tudo que temos, tudo que somos, recebe a nossa família, que nessa noite o Senhor possa marcar a nossa casa com o teu sangue, Pai, e repreender todo o espírito de morte. É o que te pedimos. Oramos em concordância e ligamos essa oração aqui na terra, que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Se você ainda não fez a sua inscrição nesse canal, faça. Compartilhe essa palavra, assim como você foi abençoado, que você possa ser um manancial de vida, para que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus, ser um cidadão do céu aqui na terra, para que outras almas sejam alcançadas. Amém? Aplaudam o Rei da Glória, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade,